Fé. Uma dose de fé e esperança na sua manhã. Apresentação: Pastor Iverson Santos. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Eu sou o pastor Iverson da Igreja Aba de Curitiba. Este é o nosso devocional Bom Dia de Fé. Voltando nesta quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia. Estamos compartilhando nesta semana a respeito da semana conhecida como Semana Santa, essa semana que antecede o dia da Páscoa, a Sexta-feira Santa. Estamos então falando a respeito desta última semana de Jesus antes da crucificação e antes da ressurreição. E hoje, quinta-feira, vamos falar como foi a quinta-feira de Jesus da última semana. E eu quero compartilhar com vocês um trecho da Bíblia Sagrada, está no Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos ver o verso 4 e o verso 5, que diz assim: Assim foi que ele se levantou da mesa da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Aqui nós vemos um fato que acontece na última ceia. Na quinta-feira, então, Jesus leva os seus discípulos para participar ali de uma ceia, de uma refeição. Isso era um símbolo muito importante na cultura judaica. Eles iriam fazer uma refeição junta. Nesta última ceia, Jesus parte o pão, Jesus entrega o vinho e fala que aquilo seria um memorial a respeito dele mesmo, a respeito de Cristo que viria a morrer e viria a derramar o seu sangue. Mas algo interessante acontece também nesta última ceia, que é um momento onde Jesus se levanta e ele então, numa demonstração de humildade, ele lava os pés dos seus discípulos. Aquilo causou um espanto muito grande nos seus discípulos, porque não era comum a pessoa mais importante sentada à mesa lavar os pés. Na verdade, a pessoa mais importante teria os seus pés lavados. Mas Jesus então dá o grande exemplo do cristianismo. O cristianismo, ele é fundamentado no exemplo de Cristo, que é o exemplo da humildade, que é o exemplo da entrega e que é o exemplo do amor. Jesus então, ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus está demonstrando com a atitude que um cristão é aquele que deve servir, que um cristão é aquele que compreende que nós atingimos o patamar mais elevado da nossa vida quando nós dispomos a nossa vida para servir os nossos irmãos. Jesus então pega uma toalha, uma bacia, lava os pés dos discípulos, ou seja, ele faz algo pelos seus discípulos, ele serve os seus discípulos. E o maior exemplo do cristianismo é o exemplo do serviço, é o exemplo da entrega, e Jesus é esse grande exemplo para nós. Ele serve, e assim também nós que somos cristãos devemos servir. Quem sabe hoje, nessa quinta-feira, seja um dia para você exercitar esse exemplo de Jesus e servir alguém que precisa. Talvez haja alguém aí na sua família que precisa de algo, você pode servir essa pessoa. Talvez haja alguém no seu trabalho que precisa de alguma coisa e você possa então, assim como Jesus serviu os seus discípulos, você possa servir essa pessoa. Talvez você conheça alguém que precisa de muita ajuda. E hoje, nesta quinta-feira que é conhecida como Quinta-feira Santa, a quinta-feira que é o dia em que Jesus leva os seus discípulos para a última ceia e dá a eles o exemplo de que cristianismo é serviço, talvez hoje seja um dia, uma oportunidade para você seguir o exemplo de Jesus e servir alguém que precisa. Que Deus te abençoe grandemente, que essa quinta-feira possa ser a melhor quinta-feira de toda a sua história e que hoje seja um dia, para exemplo de Jesus, você possa servir alguém. Nós voltamos amanhã. O telefone para contato, caso você queira nos enviar uma mensagem, é o 41 99971 5224. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.